Sim, complementando isso que o Ribamar perguntou, né? Porque nós tivemos caso, né, em Colares que os seres não eram nada amigáveis, né? Muitas pessoas foram afetadas, né? Houve óbito, enfim, né? São seres, né? São de outro, se são de outro lugar, não sei. Essa é uma questão. Agora você estava falando que teve um momento que o veículo apagou. Você sabe dizer, o veículo que apagou foi um veículo a gasolina, né? Isso é uma questão técnica, vamos dizer assim. Porque você sabe de veículo a diesel que tenha desligado também, carro antigo a diesel, porque onde a gente entende, existe uma pane eletromagnética na região. Então tudo que é relé, bobina, se desliga. Mas carros antigos não tinham isso. Então a pergunta é se isso, por experiência, nesses casos aí de veículo estar apagando, se tem algum caso de veículo a diesel antigo, se também apaga. E depois a gente faz outras perguntas referente lá ao açude de Eurípides, que eu tenho mais algumas perguntas para lá. Muito pergunta muito bem colocada. Interessante, essa pergunta que você me fez agora, dentro do meu conhecimento, eu não me lembro se teve alguns casos com carro a diesel, mas eu acredito, acredito que é, é por aí o caminho que tanto faz ser diesel, a álcool, a gasolina, apaga. Porque o que é que acontece? Ele corta a corrente elétrica. E o diesel em si tem corrente elétrica, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que sim. Eu não tenho nenhum caso Então, acompanhado que eu me lembre os no veículos momento. antigos, os veículos antigos a diesel, não precisa de nada elétrico. Não, Você não ligou, sei. ele a explosão, pela Uhum. compressão, ele não desliga mais, é mesmo que você afogue, você faça uma asfixia mecânica no motor, né? Então essa era a questão, uma questão que eu tenho, uma dúvida, né? Perguntando para o senhor que tem uma experiência, né? Isso vem por minhas anotações e para também elucidar alguns pontos, né? Eu gostaria de saber sobre isso, né? Vou ficar te devendo essa, viu? Foi boa pergunta. É a única coisa que eu não vou poder responder agora, que o que você me perguntar. Mas vou investigar alguns casos e em um futuro bem próximo nós estaremos vendo esse pequeno equívoco na minha memória. Viu, o Robson, esse, até para a gente concluir esse caso do Barroso, né, que você falou que poderia ser um engano, né, tudo isso que aconteceu, uma vez a gente conversando entre amigos, né, rolou um papo que dizia mais ou menos o seguinte, né, que no meio desses objetos voadores não identificados, né, desses fenômenos que acontecem aí pelo mundo, nesse caso em Quixadá, existem vários objetos responsáveis por várias funções aqui no planeta. Um deles é responsável por fazer, por exemplo, mineração, o outro é para fazer abdução, que vai fazer os testes nos humanos, o outro é para fazer averiguação, e assim vai. Acontece o seguinte, que quando um humano é atingido de uma maneira ruim, vamos dizer assim, que chegando até a morte, é que ele teve contato com um objeto que não é um objeto, né, um UFO que não é feito para ter contato com o humano. E por isso que ele chega a falecer, até adoecer e a falecer, né? Ou seja, talvez esses objetos que estavam ali com o Barroso, ou até que estavam lá em Colares, eles estavam responsáveis por fazer uma averiguação no território, ou até mesmo a mineração ali atrás de alguns minerais, pedras, enfim, a gente não sabe, né? Mas, resumidamente, né, o que a gente conversou entre alguns pesquisadores foi isso, que os humanos, eles se davam mal quando eles tinham contato com esses objetos que não eram feitos para ter contato com os humanos. Porque tem outros casos de objetos que tiveram contato com os humanos, né?
que, sei lá, o cara põe a mão assim e já dorme, e o cara não vai lembrar, ele tem um missing time ali, né? Ele perde o tempo que ele tava, e não acontece nada com o cara, né? Talvez se ele fizer uma regressão, ele vai saber ali que aconteceu alguma coisa, né? Mas que, na realidade, ele teve um contato com algo adequado. Isso a gente só está levantando, né, uma hipótese, porque não quer dizer que só tem uma raça que está aqui pesquisando e explorando o planeta, né, de modo geral, né? Sabemos que tem diversas raças, né, sejam do nosso espaço ou de mundos paralelos, mas que todas elas com certeza têm essa função aí de ter o contato com o humano, e o humano sendo fraco, ele vai perecer, né, perante a esse objeto que talvez tenha uma energia ali nuclear muito forte e acaba morrendo. Não sei se você pensa dessa maneira, mas eu só quis fazer essa colocação até também para colocar para o pessoal que está acompanhando. Robson, diferente de você, eu como pesquisador, diferente de você, eu escuto assim muito os casos que eu ouço nas minhas pesquisas. Eu leio muita coisa assim de livros, eu acompanho muita coisa. Então, eu respeito o seu pensamento, eu tenho muito respeito pela sua história. Você está aqui, eu tenho o maior orgulho de ter você aqui conosco. Mas eu penso um pouco diferente de você. Porque o que eu posso dizer para você? Aqui nesse livro, ET, Santos e Demônios na Terra do Sol, conforme eu vou dizer para você, não é só o caso do Barroso que você explicou, não, está explicado. Aqui tem vários casos agressivos. Aqui tem, João Lira, amnésia e morte trágica. Aí houve uma história lá, no final ele entrou num processo lá que afetou ele, o homem acabou se matando lá e o homem morreu lá. Resumindo, teve um cara que veio aqui, que eu não lembro, que nós entrevistamos aqui, me fugiu da memória. Ele comentou sobre que eles estiveram dentro de uma nave, um abduzido, e quando chegou lá ele viu cadáveres dentro da nave. Ele achou que ele seria um daqueles cadáveres, mas os seres devolveram ele. O mentor do Chico Xavier, que chama-se Emanuel, o Chico Xavier vinha numa estrada, todo mundo sabe disso, vinha numa estrada e apareceu lá uma nave. O mentor do Chico Xavier, o Emanuel, falou assim: Chico, sai daí que esses seres não são bons. Aí disse que esses seres foi e abduziu uma vaca. Então são coisas que estão na história, e se a gente procurar saber, tem muitas histórias que não terminaram bem na ufologia. Assim como tem histórias boas, que operaram, curaram pessoas. Eu até entendo o que você está falando aí do seu lado, porque você está falando o lado que você vive. Você está vendo coisas boas, viveu coisas boas. Mas tem gente aqui que viveu coisas ruins também, entendeu? Então eu não consigo acreditar que todos os seres são bonzinhos, igual você fala. Eu tenho uma opinião. Eu falo que, assim como eu sempre falo isso, assim como na madrugada entra pessoas em carro e saem para doar sopas, outros saem para matar e roubar órgãos. Eu acredito, é uma dúvida que eu tenho, eu acredito que nesse meio da ufologia também deve ter seres bons, também acredito que tem seres que não são tão bons assim. Essa é a minha opinião, eu não consigo assim, compactuar muito com esse pensamento seu de falar que todos são bonzinhos, não. Pelo que está escrito na história, com todo respeito ao seu pensamento. Lembrando que tem o bem, o mal e a neutralidade, né? Então pode acontecer isso, né? O universo inteiro existe isso, né? O bem, o mal e a neutralidade. Talvez não é porque eu pisei na formiga que eu tinha intenção de matar a formiga, né? E talvez esses seres vão fazer alguma coisa neutro, não tá nem aí pra gente, tanto faz, né? Mas vamos lá então. Eu queria mostrar aqui, Robson, um pouco das imagens, né? Que você. Deixa eu só abrir aqui um pouco a. Vamos lá. Antes de eu falar essa imagem, sim. Só um pouquinho da colocação desse bem e mal. Sim. Veja bem, eu não sei bem dizer para vocês
que nós, ser humano, como eu disse a vocês, cada um de nós viemos com missões aqui. E acredito eu que a minha missão é do bem, né? Não fazer o mal, do bem. E acredito eu que nós somos energias, nós atraímos coisas boas e atraímos coisas ruins. Acredito eu que estou conseguindo atrair coisas boas, né? Por isso que eu disse para vocês, a questão da regressão hipnótica com armazenamento de memórias. Sim. Foi exatamente por isso que, como esses dois cidadãos, caso você citou, do Reginaldo de Ataíde, esse que viu o esqueleto na nave, isso aí, provavelmente, esse esqueleto teria alguma cura, isso é só uma colocação, é uma cura, e que não era para esse cidadão se lembrar, porque o cidadão entraria em choque, a mente dele, psicologicamente, e causaria um tremendo susto. Uhum. Porque quando você vê algo diferente, algo que você não conhece, você se assusta. Você vai, ou durante o dia, ou à noite, ou algum canto que vê uma coisa diferente, você vai se assustar. Como eu vi já muitas coisas, e eu procuro entender aquela coisa para não levar para o lado errado. Sim. Né? Porque energias ruins, pessoal, nós estamos arrodeados. Energias boas também. Mas vai caber a nós sabermos aceitar ou não. Não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Robson, só para não cortar esse raciocínio que você está falando aí. Você, então, acha que, com todas essas experiências que você já teve, você tem a convicção que você já foi abduzido? Não, eu não tenho a convicção. Eu tenho certeza. Eu já fui abduzido, eu tenho um chip no meu corpo, e aí vai, entendeu? É normal. Que eu me lembre, eu fui abduzido 2 vezes. E o que você lembra? O que você lembra dessas experiências? Na hora da abdução, você não se lembra de nada, é apagado da tua memória. Tá aqui na mente. Tá no meu arquivo, que nosso arquivo nunca é apagado. Ou dessa vida, ou de vidas passadas ou outras que virão. Mas você já fez uma regressão dessas abduções, não? Não. Não fiz comigo mesmo ainda, não. Fiz com outras pessoas, né? Sim. Mas do que você lembra, então? Você lembra de alguma coisa dessas duas que você teve a experiência, que você falou? Olha, uma das tais, eu estava na campo de aviação de um amigo da gente, que é chamado Chico Neto. Nós estávamos lá concentrados e deu aquele famoso apagão lento. Eu vi uma nave em cima de mim, em cima de nós, né? Eu digo de mim porque quem estava sendo abduzido era eu. Aquela nave tinha 2 seres. Sim. Os olhos deles, maior do que o nosso, um pouco. Esse olhão grandão que o pessoal às vezes descreve, não. Era maior do que o nosso. O cabelo dele é como fosse bem pretinho, como fosse penteado com brilhantina. O que é que eu quero dizer brilhantina? Que era bem coladozinho. Penteado para trás. Um na janela e o outro na outra. Pelo que eu entendi, a nave não era pequena e não era grande. Vamos classificar tamanho de talvez um carro de passeio. Sim. E eu ouvi uma voz muito longe. Uma pessoa dizendo, olha, que coisa linda. É maravilhoso, é não sei o quê. Aí aquela coisa foi me trazendo de volta, aquela voz. Eu voltei. O meu corpo estava todo dormente, e tremia, assim como... Aí eu dei até uns gritos no cidadão, que o nome dele era Carlos, ele já desencarnou, que é outra história que eu tenho para contar mais hoje, não. Sim. Eu dei um carão nele e disse, poxa, como é que você está acostumado com isso? Como é que você faz um negócio desse? Você quase faz eu infartar? Aí, não, rapaz, me desculpe porque é bonito demais, não sei o quê, são 2 naves, não sei o quê, beleza. Aí lá vai eu apagando de novo. Nesse dia, tinha um dos nossos companheiros que tinha se afastado, que tinha lá mais na frente, no outro grupo,
outro grupo que eu digo mesmo, grupo mais afastado um do outro, e tinha visto nave, tinha visto seres lá, e nós aqui nesse outro lado. E eu fui apagando. Só quando ele chegou, que ele teve as raivas dele, sei lá qual aconteceu, eu vim de volta. Só que antes de eu vir de volta, eu ouvi o cidadão Carlos e outro rapaz chamado John, disse, isso aí, eles estão chegando em cápsula, parece um ovo, aquele negócio, tudo descendo do mato, aquele negócio, né? Foi quando eu vim, trouxeram de volta, e meu corpo, para mim poder se levantar da cadeira que eu estava, foi mais ou menos 5 a 10 minutos. O meu corpo não estava legal, estava dormente, né? Essas coisas, né? Isso é uma das lembranças que eu tenho lá no Chico Neto, né? Campo de aviação, né? Outra, eu fui chipado lá no caminho do santuário, né? A equipe estava tudo junto, aí um foi para um lado, outro para o outro, eu fiquei sozinho. Eles fazem isso, viu, pessoal? Eu vi dois vultos brancos do outro lado da cerca, e aqueles dois vultos olhavam para mim, eu olhava para o vulto, e quando eu vi a queimadura de trás aqui do meu pescoço. Aí eu bati na época uma foto, eu tenho essa foto, não sei onde está. E estava vermelho. Aí você, rapaz, não foi a picada do inseto? Não. É diferente. Sim. Primeiro, depois de 2, 3 dias, uma semana, eu passava a mão, estava aqui o catombo, né? O caroço, como fosse um chip. E aí vai, sabe? Tem muitas coisas. Bom, sabe, que se eu for contar deixa eu falar, Robson, sobre esses dois, né? Só para entender, você falou que você estava com um amigo e é como se você perdesse a consciência e eles levaram a tua alma. Você apagou ali na frente do seu amigo e foi isso ou não? Pronto. O corpo ficou. Certo. Levado, vamos dizer, alma, espírito. Porque assim, vocês já viram falar de mágico, né? Pessoas que lubria, faz ilusionismo. Sim. Aí, então, eles botaram o foco das pessoas noutra coisa, como, por exemplo, o pessoal vê a nave e esquecer que o Robson estava ali. Entendi. Como então, os dois casos, né? Sim. Sim, acontece muito isso. Eles são muito desenvolvidos, certo? E para ser assim um assunto de bem e mal, pode existir um mal. Mas para quem quiser, para mim não. Sim. Porque eu não conheço nenhum caso de mal, só do bem. Não estou dizendo que não existe, não estou dizendo que existe seres mais avançados ou menos avançados, não. Eu só estou falando que eu tive a honra e a sorte até hoje, eu falo assim, a sorte, acredito que sim, de acompanhar, de ter contatos com seres que agora que no final nós vamos ter, que eu estou deixando por último, que é o mais importante, que é o caso do Gabriel, viu? Tá, Ok, vamos para deixa eu frente. anotar aqui, só pra gente concluir isso aí da abdução, você falou que esse segundo você foi chipado, ou seja, essa segunda vez então você não foi somente inconsciência, né? Para essa abdução foi algo físico. E para comprovar esse algo físico, você chegou a fazer algum exame de imagem? Alguma coisa você chegou a por curiosidade, ir atrás disso aí ou não? Não, eu só bati fotos na hora. Eu tenho essas fotos em algum canto aqui no meu arquivo, depois eu vou procurar. E acredito que a gente vai ter outro bate-papo desse, né? E vou, com antecedência, vou fazer umas coisas mais organizadas. Que me desculpe eu ser desorganizado, não é que eu queira. Não, a gente entende, sem problema. Mas assim, a gente só insiste nessa pergunta, né? Porque é uma coisa também que nos desperta a curiosidade que muitas pessoas dizem, né? Sobre o lance de serem abduzidos, né? E nesse caso, você falou que tirou foto, mas qual que é a sua convicção, assim, a sua certeza sobre você ser chipado? Como que você chegou a essa conclusão, já que você não fez nenhum exame para ver se tinha algum corpo estranho dentro do seu corpo, né? Qual foi a sua conclusão para você chegar até isso? Simples, porque
eu já bati fotos de chip nas pessoas que eu acompanhei, uma jovem na época, 11 anos, uma menina, né? A gente tinha foto, eu estou até um pouco rindo, porque eu vou contar para vocês, parece brincadeira. Na minha loja lá, uma das lojas que eu fiquei mudando de canto, ela media 5,5 de frente por 38 de fundo. Eu só estou dizendo o tamanho para vocês entenderem onde eu... E lá eu fiz uma espécie de depósito para guardar as coisas mais importantes e botei forrado, né? Uhum. Botei a caixa com todas as provas que eu tinha de ufologia, todas as caixas em cima desse depósito, não dentro, em cima. E desse tamanho todinho, só teve goteira em cima da minha caixa, que eu tinha todo esse material. E destruiu, perdi tudo. Perdi tudo. Né? Aí você diz, é coincidência? Não, não existe coincidência. É porque não era para mostrar para ninguém. É incrível. A gente viu o chip, tinha um caso Chiquinho, que um futuro bem pode contar para vocês, que ele foi abduzido, né? Ele tinha um chip aqui no queixo, bati também foto. Então, é essa certeza que eu estou passando para vocês, que eu fui chipado também, porque eu acompanhei vários casos idênticos. Sim. Ou parecidos.